Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Wilzaline Cakes e hoje eu quero ensinar para vocês, passar para vocês um pouco do meu conhecimento. Como vocês sabem aí, né, o Mario, Super Mario voltou a estar em alta e com ele vieram muitos pedidos. Quem é da área da confeitaria sabe. E assim com os muitos pedidos também vem muitas preocupações. Meu topo, meu topo, meu topo. Então hoje vamos parar de sofrer com buscas de topos de bolo. Tô aqui hoje para ensinar para vocês como fazer. Eu particularmente já tinha uma pessoa que fazia, mas eu precisei mudar e ficou um pouco longe para mim poder pegar esses topos, então eu resolvi eu mesma fazer. Então sem mais delongas, vamos lá porque tá babado. É o topo mais pedido do momento, Super Mario. Não que você vai fazer igualzinho esse, mas assim, você seguindo esse passo a passo, você consegue elaborar qualquer topo. E se você quer que eu traga algum outro tema aqui no canal, é só você deixar nos comentários abaixo. E as ferramentas que eu estou utilizando, eu vou deixar todas aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Então vamos lá, não vamos perder tempo. Já estou aqui com o início do meu Canva aberto, certo? E então aqui vamos criar. Vamos criar e vamos em tamanho personalizado. O tamanho de uma folha, qual é? Aqui no meu está em pixels, mas eu vou deixar em centímetros. Em centímetros, a largura da minha folha ela vai ser 21 e a altura da minha folha vai ser 29,7. Calma aí, ele não entra o vírgula, então se você vai colocar, você tem que colocar ponto 7. E vamos criar novo design, certo? Aqui então eu já tenho a minha folhinha, coisinha mais linda, eu vou duplicar ela aqui porque eu já vou deixar duas. Então vamos fazer aqui como base o nosso bolinho, né? Vamos fazer aquele bolinho lá como base. Então você vem aqui em elementos, pega essa figura quadrada e vamos colocar ela em tamanho. Se você pegar aqui, nesse cantinho aqui, você vai ver que quando você mexe, ali tem um L, o tamanho, um A e mais um tamanho, certo? Então isso quer dizer o L largura e o A altura. Então aqui, como há um bolo de 2 andares, então aqui a forma de baixo, a minha forma é aro 20 e a de cima aro 15. Então eu vou fazer aqui de acordo com o tamanho das minhas formas, certo? Mas se a sua forma for maior ou se você for fazer um bolo só, é do mesmo jeito. É só você colocar o tamanho da sua forma e vai dar super certo. Então vamos lá. A altura da minha a largura da minha forma é 20. Ele vai ficar um pouquinho grande aqui, mas eu tenho que puxar pro ladinho. Aqui. Largura 20. Atingiu 20 ali. Não precisa ser exatamente, porque às vezes a pessoa não consegue colocar exatamente ali, ó. Tá vendo, ó? Tá passando? Mas não tem problema. A diferença é pouquíssima. São milímetros. E a altura eu tenho 10. Vamos lá. Vamos subir aqui, 10. O 10 pegou certinho. Bom, a altura ele vai ficar com 20,3. Tá vendo que ele ficou bem do tamanhão da folha, né? Certo. Então agora vamos fazer, pegar o círculo redondo aqui e vamos colocar uma corzinha, um cinza mais escuro nele. Isso aqui é só uma base, pessoal. Se vocês não quiserem fazer, não é obrigatório. Aqui é só para você ter noção do tamanho do seu bolo, onde vai ficar os topos, onde vai encaixar tudo certinho. Certo? Só um minutinho aqui, deixa eu subir um pouquinho essa cadeira, que ela fica baixando, a pressãozinha dela vai baixando. Então aqui você coloca ele aqui, você já tem o formato de um bolinho. Perfeito. Você vem por fora, clica fora da folha, seleciona tudo, agrupa e já tranca aqui no cadeadinho. Você já tem o bolo de baixo, certo? Aí vamos fazer agora o bolo de cima, que é o aro 15. Outro quadradinho. Vamos lá. 15 de largura.
Deu 15,5, 9, peraí. Vai dar certo. 15. Agora vamos para a altura. A altura do meu bolo, 10 também. Aqui os meus bolos eu sempre costumo fazer eles com 10 centímetros de altura. Se for mais alto, você coloca mais alto. Então vamos lá. Esse aqui é um cinza mais claro. Vamos combinar aqui um cinza um pouco mais clarinho para a parte do bolo. Aqui. E já vamos encaixar ele aqui em cima do meu bolo. Vamos novamente pegar aquele círculozinho, colocar ele um pouco mais escuro para poder dar diferença, para a gente saber distinguir o que é a parte de cima do bolo e o que é a outra parte. Certo? Não é obrigatório fazer isso, mas para você ter uma base, principalmente para quem está iniciando, é ótimo. Então aqui seleciona tudo, agrupa e tranca. Pronto, aqui não se mexe mais, certo? Aqui eu já salvei algumas coisas aqui do Super Mario. Inclusive essa fonte eu pego ela no site porque pra mim fica muito mais fácil fazer assim. Porque no Canva não tem essa fonte, tem parecida, mas não tem igual. Certo? Então eu venho aqui, vou abrir uma nova aba. Eu gosto de procurar as minhas imagens sempre pelo Google. E vou colocar aqui Super Mario. Eu vou salvar uma só para vocês verem como é que eu faço, mas eu já salvei as imagens que eu preciso. Super Mario PNG, certo? Então vamos salvar em PNG. Clarinho que sim, porque você vai precisar dele sem fundo. Então o Mario que eu vou utilizar é esse aqui. Ó, esse perfeito que já está até sem o fundo. Você não vai precisar retirar ele lá no Canva. Aqui eu já fiz uma pasta no meu computador, onde é só eu jogar o meu topo do Mario. Eu já tenho uma pasta, então eu renomeei essa pasta, ela já está aqui bonitinha, né? Então vamos começar colocando os personagens. Vamos lá. Olha o Super Mario aqui. Para mim trazer as imagens pro Canva, eu vou precisar vir aqui, ó, em Uploads, não sei como é que vocês costumam falar, eu falo Uploads porque é assim que eu leio. Vamos lá, fazer o upload de arquivo. Aqui eu já tenho um montão de coisa, deixa eu ver, área de trabalho, aonde está aquela minha pasta, olha ela aqui, ó, Super Mario. Vamos lá, abrir e vamos pegar aquele Mariozinho que a gente salvou. Meu cafezinho, né? Porque... Calma aí que eu acho que deu um probleminha aqui. Não, não deu não, tá tudo certo aqui. Então aí eu vou selecionar a imagem. Como vocês vão pegar todas as imagens, eu aconselho você primeiro salvar as imagens e depois vir retirando elas daqui do Google, né? Então aqui você pega aqui, seleciona com o seu botão esquerdo do mouse, segura e seleciona tudo, menos essa pastinha aqui. E aí você vai abrir. E aí já vai vir tudo pra cá. Tá vendo? Às vezes dá uma demoradinha, mas é normal. Então vamos lá, vamos começar com esse negocinho verde que está com fundo. Vamos tirar um pouco dessa rebarba dele aqui, que a gente não vai precisar. Vamos crescer ele. Então ele de largura, ele vai ficar com 7 centímetros e de altura, eu acho que uns 5 centímetros já está ótimo, certo? Vou vir aqui em remover fundo e o Canva já me dá essa super facilidade. Ele já remove o fundo da minha imagem que eu preciso. Vou colocar também uma bordinha nele para poder ficar mais fácil quando eu for recortar. Então eu venho aqui em editar. É muito fácil, gente. É muito fácil criar topo assim no Canva. O Canva ele é uma ferramenta que ele facilitou demais a vida das pessoas. Aí você vem aqui em sombras, contorno, e aí aqui você decide o tamanho do contorno, ó. Tá vendo, ó? Bem fininho, bem grosso.
Tá vendo? Aqui você decide o tamanho do seu contorno. Eu quero deixar ele em 10. E todos eu vou deixar em 10 para não ficar um com um contorno grande e o outro com um contorno pequeno, certo? A cor também você quem escolhe, ó. Tá vendo que se eu mexer na cor lá ele mexe também, mas eu quero deixar preto mesmo. Vamos lá. E aqui eu já tenho o topo do meu bolo, que é o Super Mario aqui em cima. Ah, mas cadê o Mario? O Mario tá inteiro. Vamos lá pegar o Mario. Esse Mario aqui tem um truquezinho que eu fiz. Aqui, ó. Esse é o nosso Mario que a gente salvou, que ele já está sem o fundo dele lá. Ele já tá bonitinho, né? Do jeito que a gente queria. Aí vamos editar. Eu aconselho pegar imagens que já estejam sem o fundo para facilitar o seu serviço, né? Aqui ele tá com 25, a gente vai colocar com 10, como a gente combinou no começo. E vamos diminuir esse Mario. Vamos lá. Esse Mario ele precisa ficar com um 7 de largura, que é a largura que a gente colocou ali, ó. A gente colocou aqui, quer ver? Vamos por 8. Aqui. 8 de largura, porque aí o Mario ficando com 7 de largura, ele já fica perfeito e encaixa perfeitamente ali. A parte de baixo do Mario eu não vou me preocupar, porque esse Mario ele vai ficar aqui. Eu vou descer um pouco aqui e vou colocar o Mario para trás. Vou clicar com o meu botão direito, camada, enviar para trás, para eu poder ajeitar esse Mario aqui. Se você preferir, lembra aquela folhinha que a gente levou lá para baixo? Clica com o seu botão direito, arrasta para baixo, pega o outro aqui, o verdinho, traz ele para cá também. E aí o que você pode fazer? Você pode colocar ele aqui para ficar mais fácil para você editar ele. Aumenta um pouco a sua imagem para você ter mais visão do que você está fazendo e coloca esse Mario aqui. Percebam que o Mario ficou com um pouquinho do pé para fora, então vamos diminuir a largura dele aqui. Aqui não vai, aqui, ó. Aqui ele já diminui todo, tanto a largura quanto o tamanho. Aqui. Pronto. Seleciona, diminui aqui, seleciona esse Mario, agrupa e leva lá pra cima. Tá vendo que ele já ficou junto, tá vendo? Algumas coisas assim, alguns topos você vai precisar montar. Aqui, se eu colocar ele aqui, você não vai conseguir ver. Mas eu já sei que é aqui que eu quero, já fiz ele no tamanho que eu quero, então ele vai ficar aqui. Vou deixar ele um pouquinho mais baixo aqui para você poder ver que o Mario está ali, certo? Agora vamos lá pegar a nossa florzinha. Vamos por etapas, né? Vamos pegar esse bichinho feiozinho aqui. Pode ser esse bichinho feiozinho. Vamos remover o fundo dele. E percebam que aqui eu salvei ele tá com o rostinho marrom. Lá na referência que a cliente me mandou, ele está com o rostinho vermelho. E, inclusive, isso é muito importante, pessoal. Você sempre vai orientar o seu cliente que o topo, ele não fica igualzinho, mas que você vai chegar no mais parecido possível. Porque você nunca vai achar as coisas igualzinhas às que outra pessoa fez. Até porque foi outra pessoa, outro sistema, de outro jeito que ela fez, certo? Então esse bichinho aqui, ele tá me dando a opção de mudar a carinha dele. Então eu vou mudar a carinha dele. Vou colocar esse vermelho aqui, tá vendo, ó? É só você vir aqui nessa bolinha aqui em cima, cor, e você consegue mudar a carinha dele. Vamos diminuir ele aqui. Eu acho que ele com 5 centímetros de altura, aqui ó, 5 de largura e 6 de altura, eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Porque o Mario, como eu falei pra vocês, a gente vai deixar ele aqui. Eu acho que com 6 ele fica um pouco grande. Vamos diminuir ele um pouquinho mais, 4,5 e 5,4. Pronto, colocar aquele fundinho lá que a gente colocou na sombra, o contorno, e vamos ver se está com 10, não, está com 25, tá vendo, ó? Vamos colocar todos com 10 para poder não ficar um maior e um menor, certo? É só para você ter
uma visão ali de quando você estiver recortando, pra você não recortar bem rente e não ficar aquele negócio feioso. Agora vamos pegar... Vamos pôr a estrelinha, né? Já estamos aqui. Vamos remover o fundo. Ó, percebam que a estrelinha já não está igualzinha. E vamos colocar ela... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ah, não, é porque eu mesma recortei a cabeça do Mario lá em cima. Mas tá certo. Então essa estrelinha, ela vai ficar aqui, né? Ela tá por cima do Mario, mas a gente não tem necessidade de colocar ela lá em cima. Ó. Vamos colocar ela em tamanho 4x4, certo? Vamos editar ela, a gente vai precisar de duas, mas vamos editar logo e aí a gente já aproveita essa estrelinha. Ó, aqui com 10 eu acho que já ficou, algumas figurinhas não vai ficar muito legal. Então você pode aumentar um pouquinho aqui até você ver que ficou bem bacana. E você não precisa deixar necessariamente esse contorno preto, se você não quiser. Você pode pôr ele um pouco mais da cor da figurinha, ó. Tá vendo? Ó, vou pôr ele um amarelo diferente, mas que eu consiga ainda ter a visão do recorte, tá vendo? Ó, ficou um amarelinho um pouco mais clarinho, tá vendo? Como eu já fiz ali, eu já tenho o tamanho tudo bonitinho, eu vou duplicar e colocar ele aqui. Do lado onde ele vai ficar. Ele vai ficar mais pra cima, mas eu posso pôr aqui mesmo. Até porque não tem espaço pra montar bolo de 2 andares na folhinha e no tamanho certo, né? Vamos pegar o queridinho, o Yoshi. Percebam que o Yoshi ele já tá com um contorno perfeito. Pode deixar porque não vai aparecer. Só precisa remover o fundo e colocar ele no tamanho certo. O tamanho dele vai ser 5, a largura dele 5 e o tamanho dele vai ser 6 centímetros. Ó, o tamanho 6 e a largura 5, tá vendo? Ele já fica perfeito aqui, ó. Já fica do jeitinho que a gente precisa. Na metade do bolo. Vou colocar um contornozinho nele ali, porque aquela parte tá branca e como a folha também é branca, então não vai ficar muito legal. Não vai aparecer. Mas aí você diminui bastante esse contornozinho, ó. E aí você recorta ele bem rente na parte branca. Mas com um também não, peraí. Aqui, 10. Esse dá pra pôr 10 só pra não ficar, porque quando a gente colocar ele na folha branca, tá vendo? Ó, ele aparece. Agora vamos montar, deixa eu ver. O Luigi, gente. O Luigi, eu não consegui achar ele igualzinho o que tá na foto. Então eu vou colocar ele do jeito que eu encontrei, que está bem parecido. É como eu falei pra vocês, foquem em informar o seu cliente que não vai ficar igualzinho, vai ficar parecido. Remover o fundo, editar, sombra, contorno. Vou fazer um pouco mais rápido aqui pro vídeo não ficar tão longo, porém essa parte vocês já pegaram como é, né? Aqui, ó. 5 de altura. E, ó, se eu colocar aqui, ele vai recortar a minha imagem. Então, eu preciso diminuir aqui, ó. Então, essa planta vai ficar com... ela ficou aqui, como foi que ficou? 4 de largura, 6,3 de altura. Que ela vai ficar aqui, vai ficar perfeita, ó. Que aqui é onde vai o Mario, tá vendo? Ele só tá pra baixo porque realmente não cabe ali e eu quero mostrar pra vocês como ele vai ficar. Vamos lá em Upload de novo. Vamos pegar o bichinho aqui, né? Ó, esse aqui, esse personagem, eu não consegui ele igual aquele ali. Né? Mas eu consigo aqui mudar a cor da roupinha dele, que a roupinha dele, ela é vermelha. E nós vamos colocar vermelho. Tá igualzinho? Não tá, mas é o mesmo personagem e é parecido.
Então vamos colocar aqui ele na mesma altura do Yoshi, lá 5 de altura, 6,8 de largura, porque ele é um pouco mais abertinho esse bonequinho, né? Então coloca ele aqui no cantinho, aquela sombrinha bem bonitinha, um contorno. Os contornos aqui já estão dando todos com 25. Com 15 também fica bem legal. Que vai depender muito do boneco que você vai pegar. Agora vamos para a parte de baixo. Vamos colocar esse nervosinho aqui, que já tá sem o fundo. Largura 6, altura... Largura 6 e altura... Acho que 7 centímetros. Vamos puxar só pra cima aqui. 7 ele vai ficar muito grande. Isso. 5,2 de largura e 7 de altura. Ó, se eu colocar 10 já não fica legal, tá vendo? Ó? Então essa parte do contorno, você só precisa dar uma olhadinha pra não ficar aquele negócio, pá, sabe? Aquele contorno gigantesco. Mas aí você vai colocando de acordo com a figura. De acordo com o que mostra na figura. Vocês viram que a estrela ela ficou um pouco mais apagada, mas o outro ficou mais legal. Aqui tem esse bonequinho. Ele tá virado pra cá. Na referência ele está pra esquerda. Então vamos colocar ele aqui, ó. No Canva também tem essa facilidade. Você vai apertar aqui, ó, inverter e virar ele pra lá. Remover o fundo. Colocar aqui um contorninho nele. Você já pode colocar o contorno, né? Porque não tem problema algum. Diminuir ali, ó, 15 ficou legal. E agora vamos dar a altura dele. 4,8 por 4,8. Aqui, eu acho que ele pode ficar um pouco menor. Eu acho que ele pode ficar em 4 por 4. Até porque ele é bem pequenininho ali na referência também. E agora vamos pegar o famoso Luigi. Meu Luigi já tá aqui sem o fundo e vamos diminuir ele. O Luigi ele pode ser um pouquinho maior, por quê? Porque ele também é um personagem principal. Então é bom que ele tenha um pouco de destaque aqui, né? Então vamos colocar ele aqui. É muito legal que o Luigi tenha um pouco de destaque, até porque o desenho é Mario e Luigi. Correto? Calma aí, eu diminui, eu vou botar aqui. Ó, acho que o Luigi aqui nos 15, deixa eu ver o 15. 15 tá bom. Do contorno. Aqui. E agora vamos para o nome. Bom, galera, o nome eu já deixei a aba aberta aqui, porém eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui. Fechar. Como que eu pego aqui? Aqui já está no formato do Mario. Mas você... Depois eu vou ensinar você a mexer nessa ferramenta. Ela também é bem legal. Então aqui eu quero escrever... Tá vendo que aqui está Canva Fontes? Aqui eu quero Super, embaixo, Miguel. Super Miguel. Olha, facilidade. Você vem aqui, ela está em texto, você vem descarregar, PNG, aí ele não vai sair com o PNG transparente. Porque perceba que o PNG transparente, ele é uma versão Pro, ou seja, ele é uma versão paga. E a gente tá tentando economizar ao máximo, né? Então vamos lá, descarregar, já descarregou. Ele vai direto para downloads. Como eu já estou aqui na página, então o que eu vou fazer agora? Eu já vou voltar aqui para texto e vou colocar aqui a idade do meu Super Mario. 10, tá vendo? Ele mesmo já dá a cor, já fica bonitinho. Aquela já descarregou, então vamos descarregar essa. PNG, descarregar. E já salvou as duas. Vamos voltar lá para nossa abinha do Canva. Vamos aqui em Uploads.
sei, vamos lá. Fazer uploads. Aqui tem a minha pasta do Mário. Ela não tá aqui, ele vai sempre salvar lá, sempre para downloads ele vai. Então eu já tenho os dois aqui, seleciono os dois com o meu botão direito, esquerdo e vou abrir. Ela tá carregando, ele carrega, toma meu café. Já está aqui, ó, Super Miguel e o 10. Bom, galera, ele vem com fundo, né, como eu mostrei pra vocês, mas aí você remove. Porque se você pagar essa ferramenta do Canva e tiver que pagar aquela ferramenta das fontes, já vai ficar um negócio mais pesado, então não é legal isso, né? Aí vamos colocar aqui o nome em largura de... eu acho que 12 tá legal, esse nome na largura. E 6 centímetros de altura. 12,8, 12 de coisa. Agora eu preciso só aumentar ele no tamanho. Aqui, então vai ficar 12,3 por 6 centímetros. 12 de largura, porque ele é nome, e 6 de altura. Não precisa ficar tão alto e ele precisa ficar aqui no meio do bolo. Se você quiser colocar aqui, ó, um contornozinho, ó, ele vai ficar maior, tá vendo? Aí eu não vejo necessidade, assim, sabe, de colocar um contorno, porque ele já tá com um contorno ali, ele já tá legal, sabe? Mas se você acha que você prefere pra ficar ali, ó, pra tampar essas brechinhas aqui, tá vendo? Que é onde você não vai recortar. Como é pra recortar na tesoura, é pra facilitar, então não vamos dificultar. Vamos colocar assim aqui um pouquinho de contorno, mas só até preencher ali, ó. Olha que lindo que ficou, gente. Já ficou perfeito. Aqui. Aí você posiciona, vamos pegar o 10 e remover o fundo. O 10 eu acho que não precisa de contorno. Vamos diminuir aqui ele. Ele com 7 de largura e 5 de altura. Já vai ficar bem legal aqui, ó. Acho que dá pra diminuir um pouquinho aqui. 6 de largura e 4,9 de altura, 5 de altura, 6,5 de largura e 5 de altura. Pronto. Tá vendo que o bonequinho, como ele vai embaixo do nome da idade, então ele tem que ser mesmo bem menorzinho, certo? Prontinho. Aqui, galera, tem essas nuvenzinhas. As nuvens, você pode ir lá no Google ou você pode usar o próprio banco de imagens do Canva. Você coloca aqui nuvem branca. Vamos ver o que aparece aqui pra gente.
galera, deu uma paradinha aqui na gravação, mas eu já voltei. Vamos lá. Continuamos aqui onde paramos. Soltou. Agora, aqui é que tá o segredo. Você não vai recortar tudo do jeito que tá aqui, né? Porque tá bagunçado, então agora nós vamos arrumar. Você não vai mais mexer em tamanho, você não vai mexer em nada. Você vai apenas colocar as figurinhas enquadradas aqui, ó, bonitinha, de um jeito que você possa recortar elas bem bonitinhas aqui, ó. O Mário, coloco pra cima aqui. Não coloca muito pros cantos, até porque algumas impressoras, elas comem a bordinha da folha. Então, se você colocar muito pro canto, você vai acabar perdendo um pedaço da sua figurinha, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar esse... Eu gosto de colocar sempre o nome pra baixo, que eu encaixo o nome e depois eu vou colocando os bonequinhos. Aqui, Super Miguel. Aqui... Gosto de colocar primeiro o nome, porque eu já sei que o nome ninguém mais mexe, já tá tudo certo. Aí eu vou encaixando as figurinhas aqui, ó. Você não vai mais mexer em tamanho de nada. Aqui você vai apenas colocar as figurinhas de um jeito que fique legal para você recortar. Que você vai facilitar o seu serviço. Dou uma verificada. Tá vendo as moedinhas ali do Luigi? Ela tá pegando na patinha do Yoshi. Tem que prestar muita atenção nisso, galera. Porque já aconteceu comigo, viu? Eu coloquei as figurinhas e não prestei atenção. Quando eu fui ver, ficou uma por cima da outra. E aí eu já tava em cima da hora. E aí eu tive que correr, fazer de novo. Tá vendo, ó? Dá aquela verificada, não tem nada em cima de ninguém aqui. Tudo certinho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, você curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui embaixo qual tema de bolo você quer que eu faça. Inclusive, eu vou colocar agora os nomes 3D. Eu vou ensinar pra vocês fazerem nomes 3D. Vai ficar perfeito. Você vai se tornar confeiteira, papeleira, vai ser você pra... Nós já somos 1001 utilidades, né? Venhamos e convenhamos. Então agora vamos abusar da nossa criatividade. E outra dica, galera. Pra ficar aquele topo bonito, aquela coisa linda que chama atenção, que até parece que foi feito em máquina, você não vai imprimir uma folha, você vai imprimir 2 ou até 3 folhas para poder você fazer as camadinhas. Mas eu vou ensinar também vocês a fazerem as camadinhas. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo onde eu ensino a montar esse topo. Certo, galera? Então é isso, né? Vou agora salvar aqui, vou ensinar vocês a salvarem. Olha aí que gafe que eu ia cometer. E a cadeira baixando, né? Vamos aumentar ela aqui. Vamos lá. O que eu ia fazer? Vamos aqui, ó. Então, estamos aqui, vamos em compartilhar, vamos baixar, não quero em PNG. Esse arquivo eu vou salvar ele PDF para impressão, não é PNG e nem JPEG, é PDF para impressão. Porque se você salvar ele em PNG ou em JPG, vai cair a qualidade das suas imagens. Então, todo o trabalho que você teve foi em vão. Então, você salva ele em PDF para impressão. Aqui, selecionar páginas. Você vai colocar aqui, você vai apertar aqui. E você vai colocar a página atual, que é a página 2. Aqui nós fizemos 2 páginas, mas se tiverem mais páginas, aí você seleciona a página que você quer. Eu quero a página 2. Pronto. Baixar. E aí ela já vai lá pro download. Como já estava redimensionada, já estava tudo bonitinho, não precisa mais fazer nada. É só você mandar para a impressão. Aqui, como eu não vou imprimir agora, eu não preciso mandar agora. Tá vendo aqui, ó? Já apareceu aqui, ó. Design sem nome. Você também pode colocar o nome aqui, ó. Topo Super
Mario. E quando você salvar, ele vai salvar topo Super Mario. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. JPEG, não. PDF para impressão, página 2. Pronto. Baixar. Quando baixar, você vai ver que ele já vai baixar com o nomezinho do Mario. E esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, engaja bastante esse vídeo. Manda para aquela sua amiga confeiteira que precisa dessa dica, gente. E aguardem, porque toda semana terá vídeo novo nesse canal. Esse canal nunca mais será o mesmo. Esse canal agora vai ser um canal vivo. E o que vocês pedirem, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Vão ser vlogs, vão ser receitas. O meu conhecimento eu quero dividir com vocês. Então é isso, galera. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!